que te move buscar uma vida de oração? O que te move buscar uma vida de leitura da palavra? Qual é a intenção do seu coração de buscar uma comunhão com Deus, de buscar vida com Deus? O que te move em direção ao Senhor? Sabemos que é bom se relacionar com Deus, que Deus é Pai, que Deus é Criador. Temos essa consciência, por isso o servimos. Mas qual é a motivação principal que está no meu coração de buscar a Deus? O que me faz separar tempo para buscar Deus em oração? Que motivação brota no meu coração para eu parar tudo e buscar a Bíblia, e buscar a oração, e buscar santidade? O que mexe comigo para que eu possa olhar para Deus e buscá-lo? O que move o meu coração? O que te moveu para vir aqui nesta noite? O que te impulsionou vir à casa do Senhor nesta noite? O que te impulsionou? Você está aqui hoje sentado, você que estava louvando e agora está ouvindo a palavra, o que te trouxe aqui nesta noite? Qual foi a maior motivação de você sair de casa e falar, vou adorar o Senhor? Qual foi a maior motivação? Então o tema da mensagem é esse: o que te move em direção ao Senhor? O que te move? Eu acho que nós precisamos sempre refletir sobre isso. Acho que todos os dias deveríamos refletir um pouquinho. O que me faz buscar a Bíblia? O que me faz separar um tempo e orar a Deus? Qual é a motivação do meu coração? Então precisamos, sim, colocar ou refletir cada dia qual a intenção que eu tenho no coração de me aproximar de Deus. Sabemos que intenções vão surgir em nossos corações por algo. Quantas pessoas que se aproximam de outras por intenções ou por várias intenções? Quantos que te chamam de amigo por intenções? Quantos? Creio que muitos aqui já tiveram experiências assim, de pessoas se aproximarem e dizer, ô meu amigo, mas não tem nada de amigo, só tem interesse, porque o amigo na verdade não busca por interesse, mas busca por um relacionamento. Vale muito mais um relacionamento, e existem pessoas que só buscam se relacionar com pessoas que podem dar algum benefício a ela, e não é isso que Deus também deseja de nós, quando buscamos um relacionamento com Ele. Se relacionar com Cristo, ou se relacionar com Deus, não é colocar a motivação no coração pelos benefícios que iremos alcançar, ou os benefícios que Ele pode nos proporcionar. O que te move vir aqui? O que te move buscar ao Senhor? Vamos ao texto, capítulo 20, nós temos a parábola dos trabalhadores da vinha. É uma parábola que vai falar um pouquinho sobre a graça de Deus, vai falar um pouquinho sobre o favor de Deus, vai falar também um pouquinho sobre a questão do reino e dos trabalhadores do reino, que todos serão recompensados de igual forma. Deus, quando Ele quer recompensar o seu povo, Ele recompensa do jeito que Ele quer, do jeito que Ele deseja, independente do seu trabalho, independente daqueles que chegaram primeiro e aqueles que chegaram por último. Deus vai recompensar de igual modo, assim como é para a salvação. Quantas pessoas que já vieram de berço no Evangelho e vão ser salvas, e muitas que vão ser salvas no último momento da vida. Deus quer dar a salvação a todos, Deus quer abençoar a todos, e essa parábola fala um pouquinho sobre essa questão da graça de Deus, do favor de Deus
e que Deus deseja recompensar, e que todos que buscarem o reino de Deus serão recompensados, porque Deus ama dar, Deus ama abençoar. Mas vamos ao texto. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, ou um mestre da casa, ou pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. O texto vai mostrar para nós que esse trabalhador, ou o dono da casa, pai de família, que era dono de uma vinha, ele sai para procurar trabalhadores. E nós vamos encontrar aqui aproximadamente 5 períodos que ele sai em busca de trabalhadores. O primeiro trabalhador que ele vai em busca, ele sai de madrugada. O texto fala da madrugada, a 3ª hora, a 6ª hora, a 9ª hora e a 1ª hora. No horário deles, madrugada, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e 5 horas da tarde. Eles trabalhavam aproximadamente até às 6 horas da noite. Para o povo judeu, 6 horas da noite já virava o dia. Por exemplo, hoje nós estamos na quarta-feira. Para os judeus, depois das 18, já se torna quinta-feira. Não é isso, Gilson, professor? Então, o dia virava às 6 horas da tarde. Eles trabalhavam até às 6 horas da tarde. E naquela época também, todos que eram assalariados e trabalhavam na diária, praticamente na diária, ao final do dia já tinham o seu pagamento em mãos. Mas vamos ao texto novamente. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada, presta atenção nos horários, para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, aqui já 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhe: por que estiveste aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Verso 8. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores, apenas 1 hora, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O texto, ou a parábola, fala de um dono de casa que saiu para assalariar trabalhadores. Um dia de trabalho. Ele combina com os trabalhadores o valor que ele iria dar. Interessante que quando ele sai
na hora terceira, na hora sexta e na hora nona, ele não combina o valor que iria dar, mas ele promete ser justo. E na hora décima, quando ele chama aqueles que estavam na praça desocupados o dia inteiro e manda ir para a vinha, ele não combina o valor, nem diz que seria justo, mas manda ir para a vinha. Aqueles trabalhadores, ao final do dia, sentam próximo ao administrador do dono da casa para esperar o seu salário do dia trabalhado. Os primeiros trabalharam demais. O texto mesmo vai dizer que quando os primeiros receberam o valor combinado, eles colocaram diante do administrador e diante do dono da casa o quanto eles trabalharam e se fadigaram por causa do trabalho pesado e do calor. Mas ao final do dia, sentados, começaram a receber. O dono da casa dá uma direção para o seu administrador: comece a pagar pelo último, até chegar aos primeiros trabalhadores. E é isso que o administrador faz. Depois de receber a ordem do dono da casa, o administrador então separa os recursos e começa a pagar. Aqueles que chegaram às 5 horas da tarde, começaram a receber. Os que chegaram primeiro, que foram chamados na madrugada e passaram o dia inteiro, começaram a olhar e a perceber que aqueles que chegaram por último estavam ganhando 1 denário. Os primeiros pensaram o quê? Se aqueles que chegaram na última hora do serviço foram recompensados com 1 denário, nós que chegamos pela manhã, provavelmente receberemos muito mais. Mas não foi isso que aconteceu. Os que chegaram às 3 horas da tarde receberam 1 denário, os que chegaram ao meio-dia receberam também 1 denário, os que chegaram às 9 horas da manhã também receberam 1 denário, e aqueles que chegaram primeira hora do dia também receberam 1 denário. Só que eles não acharam justo. Os que chegaram na primeira hora do dia e que trabalharam muito mais, não acharam justo. Começaram a murmurar com o dono da casa. E o dono da casa então replicou para eles: eu estou sendo injusto? O que nós combinamos? O combinado não está sendo pago? Eu não combinei com vocês apenas 1 denário? Está faltando alguma coisa na mão de vocês? Eu estou sendo injusto? Não. Agora, se eu quero ser bom com os outros que chegaram mais tarde, aí já não é problema seu, o problema já é meu. Eu quero dar o mesmo valor que lhe dei àquele que chegou às 5 horas da tarde. E é uma questão minha. Você não tem que se meter naquilo que eu quero fazer com o que é meu. Eu só não posso ser injusto com o que combinei com você. Então pegue o que é seu e vá embora. E aqui a gente percebe a questão da graça e do favor de Deus para com todos os seus filhos. Ele é um Deus que ama dar, ama abençoar. Mesmo aqueles que chegarão primeiro e aqueles que chegarão por últimos, Deus irá abençoar de forma igualitária, porque Ele pode fazer o que Ele quer. Ele é autônomo, Ele faz o que Ele quer. E o interessante é que aquilo que Deus combinou, ou o dono da casa, né, que representa o nosso Deus, aquilo que o dono da casa combinou, Ele cumpriu. Então nós temos aqui a graça do Senhor. Mas olhando para esse texto, o que eu posso aprender com a questão do tema que foi colocado? O que me move em direção ao Senhor? O que te move em direção ao Senhor? Dentro desse texto, eu posso mostrar para você 3 tipos de interesse.
que brota no coração de muitos que se movem em direção ao Senhor. Encontraremos outros mais, mas dentro desse texto eu quero trazer 3 tipos de interesse. O primeiro, ou 3 tipos de coisas que nos movem em direção ao Senhor. A primeira coisa é o interesse. Porque muitas pessoas se movem em direção ao Senhor em busca de um objetivo. Nós iremos encontrar muitos, não poucos, que se movem em direção ao Senhor em busca de um objetivo. Não é esse interesse, ou não é isso que Deus deseja que brote no coração das pessoas, para as pessoas se aproximarem dEle. O interesse por algo, ou o interesse por um objetivo. Claro que nós sempre teremos objetivos na vida. Entenda que os objetivos brotarão em nossos corações, sonhos, propósitos, e eu posso orar para Deus me ajudar, abrir caminhos, me dar direção. Isso não é errado, isso não é pecado, mas isso não pode me mover em direção ao Senhor só pelos interesses. Eu não posso buscar ao Senhor só porque eu quero alcançar um objetivo. Uma vez eu falei sobre isso e trouxe uma frase, uma palavra que dizia que todos que buscam o Senhor para alcançar um objetivo, quando alcançado o objetivo, pode não fazer mais sentido servir a Deus, porque o servir a Deus estava em busca de um propósito ou de um objetivo, e quando isso é alcançado, eu já não tenho mais prazer em servir a Deus, mas iremos encontrar. O tempo passa, o tempo muda, mas as intenções do coração são as mesmas, só muda a pessoa. Quantos que vão se achegar à igreja, quantos que vão se achegar ao reino de Deus, quantos que vão buscar relacionamento com Cristo para alcançar um objetivo? Pastor, e onde está isso num texto? Vamos olhar. Verso 1 e o verso de número 2. Por que eu não posso ter, ou o interesse não pode me mover em direção a Cristo, em direção ao Senhor? Porque quando eu busco o Senhor por causa de um objetivo, eu busco um relacionamento de troca. Quando a gente busca o Senhor só para alcançar um objetivo, eu busco um relacionamento de troca. Eu quero ou faço se também fizer. Quantos que fizeram votos com o Senhor? Um relacionamento de troca. Senhor, se o Senhor fizer, eu faço isso, isso e isso. Muitos já receberam assim, muitos, não poucos. Porque Deus dá, Deus abençoa. A fé da pessoa, a pessoa se coloca à disposição para buscar o que ela colocou diante do Senhor. Quantos? Até mesmo nós já fizemos isso. Até mesmo eu quero dizer para você que também fiz algo de troca com Deus, mas não para buscar um relacionamento. Fiz um voto por algo, mas não era isso que me movia. O problema é o interesse de mover para buscar o relacionamento. Agora que nós alcançaremos ou teremos intenções no coração e pediremos algo a Deus, Deus vai fazer ou não fazer. Mas fazendo ou não, confuso. O problema é o interesse, apenas o interesse, me mover em direção a Deus. Porque, irmãos, o interesse sempre vai existir por algo de Deus em nossas vidas. Por exemplo, quem não quer a bênção de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família? Ele não pode ser aquilo que me move em direção a Cristo. Agora, o orar, com certeza. Quantas vezes a gente ora, Senhor, me proteja, proteja a minha família, derrama do teu favor, derrama das tuas bênçãos. Claro que eu quero, irmãos.
Acha que eu não oro para Deus abençoar minha vida financeira? Tu acha que eu não oro para Deus me ajudar a alcançar meus objetivos, meus sonhos, propósitos? Isso também é uma parte de interesse, mas não é isso que te move. Quando o dono da casa sai para assalariar pessoas, o que moveu o coração de muitos a ir até a vinha foi a questão do relacionamento de troca. O verso 1 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. O que nós encontramos aqui? Um interesse. Por que que aqueles homens, quando encontram o dono da casa pela madrugada, e o dono da casa lhe oferece um salário para que eles pudessem trabalhar, eles se direcionam à casa daquele homem, ou à vinha daquele homem, e eles começam a trabalhar. Mas o porquê do trabalho? Porque houve um interesse. E qual era o interesse? O que foi combinado. E o que foi combinado? 1 denário. Eles entram para aquele lugar, começam a trabalhar, esperando no final do dia o seu salário. Eles não foram por amor. Eles não foram porque acharam o dono da casa um cara muito legal. Eles foram por interesse. Tanto que no final do dia, eles estavam para receber aquilo que foi combinado. E muitos daqueles que foram de madrugada ainda murmuraram com o dono da casa, porque pagou o mesmo valor quem chegou mais tarde. Mas eles receberam o que era justo e o que foi combinado. Mas mesmo assim murmuraram, porque pensaram que iria ter algo ainda maior. Então, quando eu tenho um interesse por um objetivo, o que eu busco com o Senhor é um relacionamento de troca. E como eu identifico esse relacionamento de troca? Esse relacionamento por interesse? Primeiro, não há fidelidade. Aqueles que buscam o Senhor para alcançar um objetivo, ou por interesses, que muitas vezes nem temos, ou as pessoas colocam no coração, você não consegue enxergar, mas você percebe que aqueles que buscam por interesse, não têm fidelidade, não é fiel ao Senhor, não cumpre com os princípios, falta-lhe fidelidade. Por quê? Porque eu só quero alcançar um objetivo. Eles são motivados, estão presentes, estão trabalhando, mas não são fiéis ao Senhor. Não há fidelidade de uma vida de oração, não há fidelidade de busca da palavra, não há fidelidade de um relacionamento. Pastor, isso existe? Existe, irmãos. Cuidado para o seu coração não se tornar um coração interesseiro, e você começar a buscar com Deus algo por troca. Perde-se a fidelidade, e agora eu busco por troca. Eu busco, mas não existe mais aquele amor por ser fiel a Deus. Então muitos estão se movendo em direção ao Senhor por interesse, por objetivo. Também já falei aqui, mas é bom repetir. Já tratei pessoas que estavam com relacionamento praticamente destruído. E a pessoa sentiu vontade de buscar ao Senhor. E eu falei para eles, e até mesmo para elas, e disse: tu está buscando o Senhor só para alcançar de volta o seu relacionamento, ou você está buscando a Deus porque você o ama e quer ter uma vida com Cristo? Não, pastor, eu quero ter uma vida com Cristo, eu quero buscar um relacionamento verdadeiro com Deus. E eu falei: o tempo vai dizer se a sua palavra é verdadeira ou não. Mas por quê, pastor? Porque eu quero esperar você alcançar o seu objetivo. E vou dizer para você, Deus vai restaurar o seu casamento. Pode buscar, mas não busque só para alcançar esse objetivo. Não busque só por interesse. E o que aconteceu? Deus restaurou o casamento, restaurou o relacionamento. E cadê essas pessoas aqui?
Você deve conhecer alguém que começou a buscar o Senhor por uma porta de emprego. Pessoas passando dificuldade financeira, trouxeram até carteira de trabalho para orarmos. Oramos. No culto da oração aqui, o pastor Arthur bota carteiras de trabalho, levanta a mão, ora, Deus abre portas. Pessoas que estavam assíduas na igreja, as portas se abriram. Cadê essas pessoas? Mas por quê, pastor? Porque é um relacionamento de troca, não tem fidelidade, tem interesse. É diferente. É diferente de ser fiel e ter interesse. Muitas pessoas confundem, né, o interesse de estar aqui por algo, por ser fiel. Não, sou fiel a Deus. Mas que fidelidade é essa que não é duradoura? Que fidelidade é essa que tem prazo de validade? Que fidelidade é essa que quebra princípios? Um relacionamento de troca, de interesse, não existe fidelidade. Um relacionamento de troca, de interesse, é um relacionamento frio. É frio. Porque não tem amor, tem interesse. Todas as vezes que oram, todas as vezes que buscam a Deus, lembram do objetivo, mas não do relacionamento a dois. Porque quando a gente busca o Senhor, na verdade, devemos buscar pelo que Ele é. Devemos orar e falar: Senhor, eu tenho um prazer de estar na Tua presença. Senhor, eu tenho um prazer em falar contigo. Olha o objetivo, o foco não é o interesse por algo, mas o objetivo é uma vida de relacionamento. Já viu pessoas que chegam perto de você, mas que começam a conversar, depois fala o que quer? Você já sabe. Muitos pais têm isso com o filho, né? O filho chega e faz um cafuné. Aí o pai: o que tu quer? Fala o que tu quer. Nunca fez um cafuné? Como é que agora chega e faz um cafuné? Ô pai, você quer uma água? Quer um cafezinho, pai? Café? O que tu quer? Fala logo. Então esses que têm interesse, e o relacionamento é um relacionamento frio, todas as vezes que oram, o foco da oração é o que quer alcançar. Não é o relacionamento a dois. Por isso não há fidelidade, por isso é um relacionamento frio. Quando o interesse ou o que me move ao Senhor é o interesse para alcançar um objetivo, não existe propósito. Se eu busco o Senhor, se eu tenho uma vida com Deus, eu tenho uma vida porque eu tenho propósito com Deus. Não tem propósito. O interesse que está no coração não consegue gerar propósito. Ah, pastor, mas o objetivo não é o propósito? Não, o propósito com Deus tem que ser outro. Não um propósito para alcançar o objetivo. Esse é relacionamento de troca. Como é que está o teu coração? O que te trouxe aqui hoje? Foi o interesse por um objetivo? Ou você veio aqui porque você falou: Senhor, eu amo a sua casa, eu amo a sua presença. Eu não consigo ficar em casa sabendo que tem culto. Senhor, eu quero ir para receber, mas se eu puder também, eu quero encher alguém. Senhor, eu quero ir para ouvir a Tua palavra, mas se alguém tiver que ouvir a Tua palavra através da minha vida, usa-me, Senhor. Eu quero ir lá e ser surpreendido pelo Senhor, ser renovado, mas se eu puder ser um canal de bênção também, eis-me aqui, Senhor. Eu não quero, já fiz tudo em casa, agora eu quero ir para o culto, eu quero ir para a Tua casa. O que te moveu vir aqui? Senhor, eu vou lá porque eu não tenho nada para fazer. Senhor, eu vou lá porque até hoje as portas não se abriram. Senhor, eu vou lá porque o meu relacionamento conjugal ainda não melhorou. Ué, o foco é só isso? Não tem propósito, não tem durabilidade. Quem busca o Senhor por interesse, não tem durabilidade o relacionamento. Acaba rápido, né? Tão rápido.
Da mesma forma que vem com força, vem sem durabilidade. Não existe sequência. Por quê? Porque foi só um interesse. E se não alcançar então o objetivo ou o interesse, né, que tem no coração, aí mesmo que vai embora. Não, Deus prometeu, falou que iria fazer, e aí? Não fez. Foi embora. Quero mais não. Falou que Deus ia fazer e não fez. Quantos irmãos que hoje estão fora porque recebeu uma palavra que Deus ia fazer algo e Deus não fez? Cuidado, às vezes você recebe uma palavra do homem, Deus não está falando nada, do homem. Não, que Deus vai fazer isso, isso e isso na sua vida, você fica esperando, Deus não faz, você fica frustrado. Quando a palavra de Deus, irmãos, ela conforta. A palavra de Deus pode ser mostrando para nós algo que vai acontecer de ruim, mas ela conforta. A gente entende daquilo que vamos passar, às vezes ruim, pesado, mas a palavra de Deus vai confortar. Então cuidado, porque às vezes você recebe a palavra do homem, não é direcionada do Senhor, e aí não acontece nada, você se frustra. O que te move em direção ao Senhor? Interesse por um objetivo? Segundo, o que te move em direção ao Senhor? Bem parecido, né? Bem parecido com o primeiro, mas eu coloquei sobre a recompensa material, a busca de benefício. Por que isso, pastor? Vamos olhar o texto. Diz assim, verso de número 3, 4 e 5. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. Aqui nós temos uma combinação diferente, ou um combinado diferente dos primeiros trabalhadores. Quando o dono da casa, ou o dono da vinha sai para assalariar os trabalhadores, os primeiros, ele combina um denário. Na hora terceira, na hora sexta e na hora nona, ele só diz para os trabalhadores que ele seria justo. Vão para a minha vinha e serei justo. Ele não combinou o valor, mas disse que seria justo. Os trabalhadores vão. Por que eles vão? Porque eles têm em mente que serão recompensados. Eles já não chegaram pela manhã. Um denário é aquele trabalhador que passa o dia inteiro. Mas eles não foram já pela manhã. Uns chegaram 9, outros meio-dia, outros 3 horas da tarde. Mas eles foram porque saberiam que iriam receber uma recompensa. A segunda motivação que pode nos mover em direção ao Senhor é a questão da recompensa. Deixa eu falar algo para vocês. Aqueles que buscam o Senhor sempre serão recompensados. Sempre. Sempre. A maior recompensa que já temos ao buscar Cristo é a salvação. Mas o problema é, mais uma vez, essa questão de ser levado a Cristo, ou buscar a Cristo pensando só na recompensa. Não é errado você também entender que Deus vai te recompensar, que Cristo vai te recompensar. O que me levou a buscar a Cristo? Saber que eu vou encontrar o céu, e terei o céu. Não ficarei mais longe de Deus quando morrer de forma natural, porque em Cristo eu tenho a vida eterna, uma recompensa em buscar a Cristo. Mas outras recompensas Deus também nos dará, ou Cristo também nos dará nesta terra. Mas eu não posso fazer sempre algo sabendo que Deus vai me dar recompensa, ou só isso me mover. Por exemplo, quantos que trabalham na obra do Senhor? Mas o trabalhar na obra do Senhor, só trabalho porque vou colocar no coração que serei recompensado? Não posso.
Eu sou obreiro da casa do Senhor, eu sou líder, porque eu sei que Deus vai fazer. Não pode ser isso a minha motivação. Mais uma vez, eu faço e sirvo porque eu amo fazer. Se Deus vai fazer, se Ele fizer, glória a Deus. Se Ele não fizer, porque as pessoas podem ficar frustradas. Já ouvi pessoas passarem momentos financeiros difíceis e falar assim: mas pastor, eu sou dizimista fiel, isso não é justo. Ué, você só dá porque pensa em recompensa, em receber? Eu não estou bem de saúde, eu sirvo ao Senhor, eu oro e pessoas são curadas, isso não é justo. Pessoas que só servem ao Senhor porque levam no coração a questão da recompensa. Teremos sempre, irmãos. Quem serve o Senhor tem paz, quem serve o Senhor tem prosperidade. Mas eu não posso ter esse coração de ser movido em direção a Deus, pensando em colher, em ter. Porque você entrega o dízimo? Porque o dízimo é sinal daquilo que Deus já fez na minha vida. Não, eu entrego porque é uma semente e eu vou dar e vou receber. E se não receber? E se não receber? Isso é um sentimento do mundo, irmãos. Sentimento de recompensa. Por quê? Muitos fazem porque sabem que vão colher, vão receber. Claro que com Deus acontece, mas é a motivação que eu não quero que você coloque no coração, porque é uma motivação errada. Não, eu estou aqui, estou fazendo, Senhor, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui na tua casa, por que está acontecendo isso na minha casa? Deus é obrigado a fazer só porque você está fazendo? Então, você só faz porque Deus também tem que fazer lá? Claro que faz, mas entenda o que eu quero dizer para você, que não é isso que tem que te mover a Cristo, não é essa motivação de recompensa. Não, eu vou, pastor, porque eu preciso que Deus também haja na minha vida. Se você vier ao culto e Deus não agir na sua vida, eu vou por amor, eu vou porque eu sou apaixonado pela casa do Senhor. Motivação tem que ser outra, não essa de troca. Porque essa motivação é a motivação do mundo, né? Por que muitos recompensam outras pessoas? Porque querem receber, irmãos. Só fazem porque recebem. Só fazem porque recebem. É como no trabalho, né? Quem está desempregado, qualquer tipo de trabalho a pessoa pega. Por quê? Porque tem recompensa. Final de mês eu tenho um salário. Só que muitas vezes no trabalho a gente também, ao invés de colocarmos no coração o objetivo certo ou um objetivo bom, a gente só pensa no que vai receber e esquece naquilo que nós podemos nos tornar. Como assim, pastor? Vou tentar te explicar. Quantos que fazem a obra ou trabalham no reino só pela recompensa do que Deus pode fazer, mas esquece daquilo que pode se tornar? No trabalho, quando você trabalha, muitos estão preocupados só com o salário que vão receber, mas não se preocupam naquilo que estão se tornando. Como assim, pastor? Se eu sou um administrador de uma empresa, eu sei aquilo que eu recebo no final do mês, o meu salário. Mas eu preciso também entender em quem estou me tornando por estar naquela empresa. Porque senão eu faço algo só para receber e esqueço que também posso crescer lá dentro. É no reino. Eu faço não só pela recompensa, mas eu faço porque eu estou me tornando alguém diferente. Então não faça só pela recompensa material, né? A busca pelo benefício. Aqueles homens que foram recrutados, eles foram para a vinha porque saberiam que iriam ter benefícios, recompensa.
E nós seremos, por Deus, recompensados. Todos nós. Mas não pode ser isso que te mova a algo. Não, eu vou lá porque Deus vai fazer algo, então eu vou colocar minha vida a serviço do reino, porque aí Deus vai agir mais dentro da minha casa. Não, Deus vai agir porque Ele é poderoso para fazer. Ele vai agir porque te ama. Não é só pelo seu serviço, não é só pela sua atitude. Terceiro, para terminarmos. O que te move em direção ao Senhor? Tem que ser Ele. Ele quem? Jesus. O que me move em direção ao Senhor? Ele. Não é o interesse em busca de um objetivo, não é pela recompensa. Tem coisas, irmãos, que o reino vai te proporcionar, mas isso não pode ser a intenção do meu coração. Tem coisas que pessoas vão entrar para o reino e vão começar a trabalhar, que Deus vai proporcionar coisas grandes para ele e para ela, mas isso não deve ser a minha motivação. O que me motiva buscar a Deus, o que me motiva buscar Jesus, buscar o Senhor, é Ele, é Ele, é Ele. O texto do verso 6 ao verso 7 diz assim: e saindo por volta da hora 11, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Respondeu-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a minha vinha. Aqueles homens que estavam o dia inteiro desocupados, o dia inteiro naquela praça, que muitos iam para as praças, e ficavam esperando os donos das vinhas passarem e contratá-los para alcançar recursos, para alcançar seu salário. Aqueles homens estavam ali o dia inteiro. Mas quando eles tiveram uma conversa com aquele dono da vinha, já era 5 horas da tarde. 5 horas. E naquele momento eles estavam sendo contratados. O que motivou eles a ir para aquela vinha? Primeiro que ele não combinou nada. E nem houve deles o interesse. Espera aí, nós iremos, mas só falta 1 hora de trabalho, o que iremos ganhar? Como vai ser? Vamos combinar algo, porque querendo ou não, iremos fazer algo. O homem simplesmente os chamou e eles foram. Mas vem cá, vou pegar lá, trabalhar, ficar 2 horinhas, combinar o quê? Quanto? Como é que vai ser? Não tem nada? É só ir para a vinha? E aí? Mas percebe que eles preferiram, aqueles homens que estavam desocupados, eles preferiram estar na vinha, mesmo sem combinar nada, do que permanecerem desocupados. Combinaram nada, e o dono da casa também não combinou nada. O que eles pensaram? É melhor estar na vinha, é melhor ir trabalhar, algo pode acontecer. Ele não combinou nada, mas é melhor estar na vinha do que estar na praça desocupado. O que eu quero trazer de reflexão para nós, mesmo Deus não nos prometendo nada, é melhor estar em Cristo. É melhor estar em Cristo. Mesmo não me oferecendo, na verdade, nele já temos salvação, a maior recompensa. Mesmo ele não dizendo o que vai fazer na minha vida, é melhor estar em Cristo. É melhor buscar o Senhor do que viver vagando pelo mundo. Entende?
Não iremos ter poucas horas, mas eu prefiro ir. Mas não combinamos nada, mas eu prefiro. Eu sei que lá vai ser melhor. Olha só, irmãos. É ter essa motivação. O que me move estar com o Senhor não é os interesses, não é pelo que Ele pode fazer, é pelo que Ele já fez. O que Ele já fez? Enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que quando eu vier a morrer, ao deixar esse corpo físico, eu alcançarei salvação e irei morar com Ele. Mesmo não me prometendo nada nesse mundo, Ele já me deu o céu. Isso me move em buscá-lo. Mesmo estando fora, desempregado, aqueles homens preferiram ir para a vinha. Ei, mesmo que Deus não lhe prometa nada, é melhor estar com Ele. Mesmo Ele não fazendo milagre nenhum, é melhor estar com Ele. Pastor, ainda não desfrutei de nenhum milagre. Você é um milagre, porque você estava indo para a morte eterna e agora está seguindo para o céu. Você é um milagre. Olhe quem você era e olha quem você é. Esquece o financeiro, esquece os bens materiais, esquece a conquista. Lembra como era o seu coração, como era você, como era a sua vida, e olha agora quem você é. Era melhor estar lá. Não combinaram nada. Não, vamos lá que eu vou dar um denário também para vocês. Não. Vamos. E saindo por volta da hora 10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Respondeu-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. E o que eles fizeram? É melhor ir. É melhor ir, é melhor estar lá, é melhor ficar com Ele, é melhor. E qual é o foco aqui, irmãos? Vamos pensar naquele homem, dono da vinha. Vamos pensar no dono da vinha e vamos pensar também, entendendo que o dono da vinha é o próprio Deus. Qual o interesse daquele dono da vinha de às 5 horas da tarde levar trabalhadores para a sua vinha? Qual o interesse? Qual o interesse? O dono da vinha já às 5 horas da tarde, alguns minutos já para encerrar o dia de trabalho, e aquele dono da vinha sai mais uma vez. Ele saiu pela madrugada, voltou para casa. Saiu 9 horas da manhã, voltou para casa. Saiu ao meio-dia, voltou para casa. 3 horas da tarde, voltou para casa. Agora 5 horas, ele sai novamente. Encontra homens pela praça. Vocês aqui? Senhor, ninguém nos contratou. Ninguém? Eu quero contratá-los. Vão para a minha vinha. Qual o interesse? Qual o interesse, irmãos? Qual o foco? Sabe qual o foco? E eu trazendo para Deus, sabe qual o foco? Sabe por que o Senhor quer te atrair para Ele? O relacionamento. O relacionamento. Porque não tinha outro foco ali. Não porque 1 hora de trabalho daqueles homens pode fazer maior diferença. Não, não era o foco. Aquele homem contrata, chama para ter um relacionamento. Vamos lá, fica aí não. Vem. Deus está te chamando para um relacionamento. Fica lá fora não. Fica desocupado não. Ei, vem. O foco, o relacionamento. Versos 6 e 7, saindo por volta da hora 10, encontrou outros que estavam desocupados, perguntou-lhe: por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Respondeu-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a minha vinha. O foco não era colocar os homens só para trabalhar. Não era. Você contrata alguém para trabalhar 1 hora para pagar a diária inteira dele? Que te move em direção ao Senhor. Receber.
já fez, sempre Ele. E Ele te atrai para termos um relacionamento com Ele, um relacionamento vivo, um relacionamento saudável. O foco aqui é o abrir mão de quem sou para ser quem o Mestre deseja que eu seja. O Senhor não se agradou da situação daqueles homens. Entenda isso. Qual foi o interesse? O relacionamento. E o que moveu aquele dono da casa a chamar aqueles homens? A situação deles. Aquela situação mexeu com o senhor da casa. Por que vocês estão aqui desocupados, desempregados? Não, ninguém nos contratou. Aquela situação moveu. E aí aquele homem então o chamou. Não, vocês não podem ficar assim. Vem. E o foco aqui, porque Deus nos chama para um relacionamento. Para você deixar de ser quem você é. Para você ser quem o Senhor quer que você seja. Percebe que quando você busca o Senhor com a motivação certa, o que o Senhor quer fazer na sua vida? O interesse de Deus de atrair você não é só te dar um projeto, um sonho, realizar algo para você. Quando o Senhor atrai você para a presença dEle, Ele busca esse relacionamento e quer mudar a situação da sua vida, quem você é, e te tornar em quem Ele deseja que você seja. Diferente, irmãos. Diferente, aquela situação mexeu. Você pensa que a situação ruim que você passa não mexe com Deus? Não, mexe. Mas eu não vou buscar o Senhor porque estou numa situação ruim e quero que Ele mude. Eu preciso buscar pelo que Ele é. E Ele, vendo a intenção do meu coração, Ele vai mudar a minha situação. Então a situação adversa que você passa, mexe com o Senhor, mexe. Um dono de vinha, ou o dono da vinha, que não queria ver ninguém naquela situação, ninguém. Até no finalzinho, até quando muitos pensarem que não dá tempo mais. Jesus estava procurando de pessoas para mudar a situação. Você não tem mais jeito, Jesus vai chegar no fim, você vai falar, não tem jeito. Mas naqueles homens, perdemos mais um dia. Ninguém nos contratou. Às vezes a gente pensa assim, passou mais um ano e não vi nada de diferente acontecer. Deus pode. Mesmo no finalzinho do ano, já para a virada do ano, e você achar 2023 foi o pior, e Deus pode te surpreender. E você ainda ter o melhor momento da sua vida nesse ano de 2023. Imagina, irmãos. Os homens que de repente já estavam conversando, já pensando, vamos para onde amanhã? Tem pessoas que já estão assim, 2023 acabou. Será que 2024 vai ser diferente? Acabou o ano ainda não. Acabou não. Falta praticamente 1 mês e meio, rapidinho, passa. Mas não acabou ainda não. Não perca a sua expectativa. Porque você pode estar já entregando 2023, já pensando em 2024, e Deus ainda quer te surpreender em 2023. Finalzinho. Os homens já ali, penso eu como os discípulos, antes de serem chamados para serem apóstolos, foram pescar, não encontraram nada, já guardando as redes, e o Senhor entra no barco de Pedro, entra no mar, e Jesus proporciona para aquele homem, Simão, Pedro, uma pesca maravilhosa. Ele já pensando que nada iria acontecer. Tem gente assim, Pastor, vai acontecer mais nada de bom em 2023, não? Vai não? Espere do Senhor, irmãos. Creia somente.
Às vezes aquele processo, né? E já está pensando assim, mais um ano passou e nada. Ei, aquele dinheirinho que estava para chegar e você Chegou não. Pastor, aquela promoção lá da empresa não chegou não. Pode chegar, pode chegar. Mas o que te move? O que te move em buscar o Senhor? O que te move? Qual é a motivação? Ministério de Louvor, por favor. O que te move a buscar o Senhor? Não busque o Senhor só para alcançar um objetivo. Não busque só porque Ele é recompensador. Ele é. Mas não busque só por isso. Não busque só por isso. Não, eu vou porque Deus é recompensador. E é mesmo, irmãos. E é mesmo. Mas não busque só por isso. Busque Ele pelo que Ele é. Pelo que Ele é. De repente Ele não vai te mudar, não vai mudar nada financeiro na sua vida, nada. Você vai permanecer recebendo o que você está recebendo, mas o que Ele vai fazer em você não tem preço. Não tem preço. A mudança que Ele faz aqui dentro, de você olhar assim e falar assim, eu estava tentando até tirar minha própria vida, e hoje eu sou uma pessoa feliz. Hoje eu tenho prazer, hoje eu tenho o brilho da vida. Por quê? Porque Jesus está aqui dentro. Não é mais aquela pessoa amargurada, triste. Hoje a sua casa tem um brilho porque Jesus entrou. A mesma casa. Hoje você acorda sorrindo. Por muitas vezes acordou chorando, triste, pensando em tirar a própria vida. Só não tirou porque muitas vezes pensou, tem um filho, uma filha para criar. Mas Jesus quer te dar uma alegria que não provém das coisas, mas provém dele. Busque pelo que Ele é, pelo que Ele é, porque senão você vai se frustrar. Porque Deus prova o nosso coração. Deus prova. E como prova? Se o interesse são as recompensas. Pastor, sirvo a Deus. Tem gente que ainda olha, né? Fulano serve a Deus 10 anos, não mudou nada. Você que pensa, olha o coração novo que ele tem. Tem gente que pensa assim, que buscar a Deus vai alcançar riqueza. Fulano tinha uma empresa, abriu mão só para trabalhar no reino. E só desceu. Você que pensa, ele só está subindo. Poucos dias encontrei uma pessoa, conversando com ela, líder na igreja, ela e o esposo dela pastor, e a gente conversando, falando sobre a igreja, falando sobre o serviço, e ela líder, o pastor presidente, ela abaixo do pastor presidente, ela líder de todos os líderes de ministério. E eu falei, agora você é uma assalariada na igreja? Ela, sou, pastor. Deus teve que me tratar porque eu era empresária. E Deus teve que trabalhar porque eu tive que abrir mão da minha empresa para vir ser assalariada na igreja. Mas hoje eu sou feliz da vida. Não é o recurso, é quem Deus é para mim. Entende, irmãos? Tem gente que olha assim, tá doida. Você vai abrir mão da sua empresa, tantos funcionários, tantos recursos que você recebe, para receber salário na igreja. Quem falou que para crescer tem que ter recurso na mão? O problema é que essa é a visão do mundo, né? Você só cresce quando tem dinheiro. Mas no reino é diferente, você cresce quando você está perto do Senhor. A empresa muitas vezes poderia tirar dela o foco, que é o céu. E hoje ela sem a empresa, ela tem um mundo ou a eternidade, porque está próxima do Senhor. Entende, irmãos? Entende? Busque o Senhor, busque pelo que Ele é. Pelo que Ele é. O que me move buscar o Senhor? Quem Ele é.